O menino mais rico do mundo precisa contar com a ajuda de seus novos amigos para encontrar seus pais e se livrar de um grande inimigo. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node React. Hoje nós recapitularemos a história do filme Riquinho, então preparem-se, é hora do recap. Numa manhã fria e úmida de novembro, nasce Riquinho, o filho primogênito de Regina e Richard Rico, que logo recebeu o título de garoto mais rico do mundo. Desde o dia em que Riquinho deixou o berço, Herbert, um dos mordomos da família, assumiu a função de seu cuidador. Apesar de Richard precisar passar várias horas em seu escritório para administrar o seu vasto império, ele sempre encontrava tempo para compartilhar bons momentos com seu filho. Desde muito cedo, Riquinho começou a desenvolver interesse por esportes, especialmente beisebol. Com o passar dos anos, esse jogo se tornou seu passatempo favorito, mas infelizmente o garoto não tinha muito tempo para se dedicar a esse talento. Mesmo sendo muito jovem, Riquinho é obrigado a assumir grandes responsabilidades. Seu pai, além de ser um homem de negócios, é também um ser humano muito generoso. Richard acaba de comprar a United 2, uma fábrica falida que estava prestes a fechar as portas, e assim conseguiu salvar o emprego de centenas de pessoas. Enquanto o jovem e seu mordomo são recebidos com alegria pelos membros do sindicato, algumas crianças que estavam jogando beisebol no campo ao lado observam com espanto os grandes privilégios do garoto mais rico do mundo. Durante o discurso de Diane, Riquinho se depara com os jovens se divertindo a alguns metros de distância, e tudo que ele deseja é estar lá jogando beisebol com eles. Depois de se despedir de todos que foram até lá para prestigiá-lo, o menino caminha em direção ao campo, mas é impedido por Ferguson, seu guarda-costas. Furioso, Herbert ordena que o homem tire suas mãos de Riquinho e pacientemente convence o jovem de que eles precisam ir embora. Quando chega em casa, Riquinho é recebido por seu amado cachorro, Dollar, e ambos seguem para a sala de seu pai. Richard acaba de voltar de uma longa viagem de negócios e recebe uma grande surpresa. Na semana em que esteve fora, sua esposa contratou uma artista para esculpir a família Rico na montanha que fica ao lado da mansão. De repente, Herbert precisa interromper a conversa para informar Richard de que ele acaba de receber uma ligação do presidente dos Estados Unidos. Enquanto isso, Riquinho precisa ir ao laboratório do professor Kim Bean para sua aula de química. Atualmente, o cientista está trabalhando em sua mais nova invenção, o reorganizador molecular subatômico. Essa máquina é capaz de reduzir o lixo aos seus componentes básicos moleculares, e em seguida esses átomos são recombinados para formar novos produtos, como bolas de boliche. Ao chegar no laboratório, Riquinho pergunta no que mais o professor Kim Bean está trabalhando, e o cientista apresenta ao garoto o adesivo mais forte do mundo, o qual ele deu o nome de Cimentia. As invenções não param por aí, e agora é a vez de Kim Bean apresentar seu poderoso spray à prova de balas. Após borrifar um pouco de líquido em um terno, o professor pede que seu assistente dispare alguns tiros contra o manequim e comprova que sua invenção funciona perfeitamente, pois o boneco permanece intacto. Por fim, ele apresenta a Riquinho a sua abelha robô, capaz de polinizar um campo inteiro mais rápido do que centenas de abelhas trabalhando juntas. O homem explica que aquele é apenas um protótipo e mesmo assim precisou de um investimento de milhões de dólares para ser construído. Com o controle remoto em mãos, Riquinho usa o robô para importunar Herbert e, acreditando que aquela seja uma abelha comum, a destrói com a ajuda de um embrulho de jornal. Ao ver sua obra-prima em pedacinhos, o professor Kim Bean fica furioso e corre atrás de Riquinho para prestar contas com ele. Rafaela, a artista contratada por Regina, usa o raio laser para fazer os últimos ajustes na escultura, quando recebe novas instruções da senhora Rico, que pede a ela para diminuir o tamanho das bochechas de Richard. Naquela noite, a família recebe a indesejável visita de Lawrence Van Dog, um dos sócios do Sr. Rico. Durante o jantar, Riquinho prefere se sentar do outro lado da mesa para não ter que se juntar àquele homem, e Regina afirma que gostaria de poder fazer o mesmo. Apesar de não gostar de Lawrence, ela precisa participar da reunião de negócios com seu marido e aceitar aquele demente como seu sócio. Afinal, desde que fundou sua primeira empresa, Richard nunca demitiu ninguém e sente muito orgulho disso. Porém, quando Lawrence tenta convencê-la a parar com as doações que tem feito, visto que elas custaram mais de $1 bilhão para a empresa no último ano, a mulher decide intervir. Regina e seu marido sempre fizeram questão de usar seus recursos para ajudar aqueles que estão em dificuldade, e foi por isso que decidiram comprar a United 2. No entanto, Lawrence afirma que se livrar daquela fábrica é a decisão mais sensata a se tomar, já que aquele negócio não gerará nenhum lucro por muito tempo. Richard concorda em se livrar da fábrica, mas ao invés de vendê-la, pretende entregá-la de graça aos funcionários para que eles a administrem. Nessa hora,
hora, Kim Bin aparece e informa que conseguiu desenvolver a máquina na qual estava trabalhando há vários meses. O mestre dos cheiros é um dispositivo que detecta o cheiro de qualquer coisa. Animado com a novidade, Riquinho experimenta o aparelho e consegue comprovar sua eficácia. Após o jantar, o casal acompanha seu convidado até a saída da mansão. E antes de ir embora, Lawrence os aconselha a aumentar seu sistema de segurança. No entanto, Richard afirma que isso não será necessário, pois tudo que possui de grande valor está trancado no cofre da família Rico. Depois de ouvir isso, o homem vai embora intrigado e curioso para saber onde fica esse cofre. Na manhã seguinte, quando o despertador de Riquinho toca, Herbert entra no quarto para acordar o garoto e Cláudia aparece para ajudá-la a praticar sua rotina matinal de exercícios. Após o banho, o menino retorna para o seu quarto e aciona o GPS do computador para localizar o seu pai. Através de uma busca minuciosa, a máquina informa que o Sr. Richard está na Casa Branca e Riquinho decide ligar para ele. No entanto, Richard fica envergonhado quando descobre que o menino interrompeu sua reunião importante apenas para contar sobre o aparecimento de sua primeira espinha. Depois de falar com seu pai, Riquinho vai para a escola, onde se encontra com seus colegas. O jovem não consegue entender o fato de todos eles se interessarem apenas em multiplicar o dinheiro de sua família, em vez de aproveitar a infância. Durante a aula de esgrima, Riquinho convida seus dois amigos mais próximos para ir brincar em sua casa no fim de semana, mas Reynolds e Ellsworth afirmam que estarão muito ocupados lidando com os negócios da família. Em seguida, o garoto mimado começa a gritar com um garçom por ter trazido o cappuccino ao invés de café. A fim de ensinar uma lição ao seu colega de classe, Riquinho também ataca sua traseira, fazendo com que ele derrame toda a bebida em sua roupa. Mais tarde, enquanto volta para casa, Riquinho recebe a feliz notícia de que sua aula de latim foi adiada. Portanto, ele teria tempo para praticar uma atividade de sua escolha. Sendo assim, ele pede que o motorista dirija até a United Tool, e apesar das ressalvas de Herbert, o herdeiro da família Rico pede permissão para jogar beisebol com as crianças. Os jovens então se reúnem para tomar essa decisão e decidem não aceitar o menino em seu time. Porém, tudo muda quando Riquinho sugere fazer uma aposta e afirma ser capaz de rebater a bola para muito longe dali. Em sua primeira tentativa, o garoto mal consegue tocar a bola que Glória arremessou. Porém, após se concentrar bastante, Riquinho rebate com sucesso e o jovem convida aquelas crianças para ir até a sua casa. Porém, antes mesmo que ele pudesse terminar o convite, Glória ordena que Pee-wee entregue o dinheiro para Riquinho, já que ele venceu a aposta. Decepcionado, o menino recusa o prêmio e vai embora. Naquele fim de semana, a família Rico se prepara para uma viagem, na qual se encontrarão com a rainha da Inglaterra. Os funcionários enchem a aeronave com diversos presentes que o casal pretende entregar à rainha, e Ferguson adiciona uma caixa vermelha entre eles. Regina fica surpresa ao descobrir que seu marido pretende dar o mestre dos cheiros de presente para a rainha, mas Richard afirma que ela adorará o dispositivo. Riquinho já está sentado na poltrona do avião quando Regina pergunta para Herbert o motivo de seu filho estar tão triste. O mordomo então sugere que o garoto não vá àquela viagem e tire o fim de semana de folga para se divertir. Acreditando que essa seja a melhor decisão para o seu filho, a mulher aceita a sugestão de imediato e vai notificar a novidade para Riquinho. Ao ver todos os membros da família Rico a bordo, Ferguson se sente aliviado por ter cumprido sua missão. Naquele mesmo dia, Diane, mãe de Glória, leva a menina e seus amigos até a mansão de Riquinho, a convite de Herbert. Ao ver aquele lugar gigantesco de perto, os jovens ficam impressionados e logo são recebidos com alegria pelo garoto que eles expulsaram do campo alguns dias antes. Riquinho se sente extremamente feliz ao receber aqueles jovens em sua casa e os leva para fazer sua primeira parada no McDonald's, que foi construído dentro da mansão. Depois de comerem, Riquinho decide levar seus novos amigos para conhecer seu parque de diversões pessoal, e todos ficam felizes ao ser arremessados pelo brinquedo apelidado de Lança-Criança. Em seguida, eles fazem uma corrida de quadriciclo enquanto Herbert apresenta a mansão para Diane. Durante a tranquila caminhada, a dupla quase é atropelada pelos pestinhas e o mordomo precisa abraçar a mulher para que nenhum deles se machuque. As aventuras pela mansão continuam e Riquinho descansa embaixo de uma árvore ao lado de Dólar e Glória, enquanto as outras crianças andam de jet ski no lago. No fim do dia, o jovem leva o grupo para conhecer a montanha-russa que ganhou de presente no último Natal, para que todos voltem para casa com adrenalina correndo em suas veias.
Em seu escritório, Lawrence se diverte imaginando que a essa hora a família Rico já está perdida no meio do oceano e planeja se mudar para uma sala maior. Depois de pilotar o avião por várias horas, Richard pede que Regina, sua copilota, assuma a direção enquanto ele toma um café. A mulher logo desconfia que seu marido pretende comer os chocolates que eles estão levando para a rainha e o proíbe de fazer isso. No entanto, Richard afirma que não pretende furar sua dieta e finge tomar café quando na verdade está usando o mestre dos cheiros para rastrear a caixa de chocolate. Nesse momento, o dispositivo detecta o odor de trinitrotolueno em uma das embalagens e Richard decide perguntar a Regina o que há lá dentro. Ao ouvir o nome da substância química, a mulher logo percebe que aquilo se trata de uma bomba e ordena que seu marido se livre dela. Imediatamente, Richard arremessa a bomba pela janela e o objeto explode ao colidir com a traseira do avião. Devido ao estrago, a aeronave começa a cair e o casal entra em desespero. Antes mesmo de sair notícias sobre o acidente, Lawrence já assume seu lugar no gabinete de Richard e abre um champanhe para comemorar sua subida de cargo. Após se despedir de seus novos amigos, Riquinho recebe a triste notícia de que o avião de seus pais desapareceu. Rapidamente, o garoto corre para o seu quarto e usa o GPS do computador para tentar localizar o seu pai. Porém, mesmo após uma longa busca, nenhum sinal é rastreado. Quando a notícia se espalha, Ferguson faz uma visita a Lawrence em seu novo escritório e informa que houve um pequeno problema em seu plano. Riquinho não estava no avião, portanto se tornará o herdeiro legal de todos os bens da família. Ao ouvir isso, Lawrence fica furioso, mas afirma que logo conseguirá se livrar do garoto, assim como fez com seus pais. Uma busca marítima foi iniciada, mas até o momento o paradeiro dos bilionários permanece desconhecido. Apesar disso, Riquinho tem a certeza de que seus pais estão vivos. Felizmente, o garoto está certo, pois o casal conseguiu se salvar usando um bote salva-vidas e aguarda ser resgatado. Richard tenta consertar o dispositivo que usa para se comunicar com seu filho, pois acredita que dessa forma Riquinho conseguirá encontrá-los. Com a queda, o aparelho parou de funcionar e enquanto tenta conter seu desespero, Regina chega à conclusão de que a única pessoa capaz de colocar aquela bomba no avião é Lawrence. A mulher afirma que Richard deveria tê-lo demitido há vários anos, mas o homem que nunca demitiu nenhum de seus funcionários afirma que não pretende começar a fazer isso agora. A primeira decisão de Lawrence como novo presidente das indústrias Rico é fechar a United Tool. Desesperada por sua mãe ter perdido seu emprego, Gloria decide avisar Riquinho sobre o ocorrido e o garoto decide reivindicar seu direito como herdeiro da empresa de seu pai e afirma que assumirá o cargo de presidente até que seus pais retornem. Agora que está no comando, o menino reabre a fábrica e impede Lawrence de demitir qualquer funcionário. Alguns dias depois do menino assumir o cargo, Gloria e seus amigos decidem ir ao escritório para agradecer ao garoto por reabrir a fábrica. Enquanto tenta pegar alguns chicletes, Pee-wee acaba destruindo a máquina e causa um grande estrago. Os jovens então aproveitam a distração para invadir o escritório de seu amigo e Riquinho se sente muito feliz ao vê-los. Aos poucos, o menino conquista seu espaço e consegue o apoio dos membros mais importantes da empresa, o que deixa Lawrence furioso. O homem ordena que Ferguson coloque em ação o plano que eles criaram e dessa vez tome cuidado para que não aconteça nenhum imprevisto. Horas depois, um grupo de policiais invade a sala de reuniões e anuncia que Herbert está preso, sendo acusado de colocar uma bomba no avião do senhor e da senhora Rico. Depois disso, Lawrence entra com um pedido ao Supremo Tribunal para pegar a guarda do menino, que antes pertencia a Herbert. Agora que está de volta ao poder, o homem demite todos os empregados que trabalhavam na mansão da família Rico, com o pretexto de acreditar que Herbert teve cúmplices. Com novos funcionários de sua confiança trabalhando na casa, Lawrence ordena que câmeras de segurança sejam instaladas em todos os lugares, inclusive no quarto de Riquinho. Sentindo-se um prisioneiro em sua própria casa, o menino decide ter uma conversa com Lawrence, que nesse exato momento está jogando sinuca enquanto pergunta para Ferguson a localização do cofre da família Rico. No entanto, o segurança afirma nunca ter tido acesso a essa informação. Em seu laboratório, o professor Kim Bean usa um dos aparelhos que projetou para ouvir a conversa e descobre toda a verdade. O cientista escuta inclusive o plano de Ferguson para se livrar de Herbert na cadeia e ainda dar a entender que o mordomo tirou sua própria vida devido à culpa. Desesperado, Kim Bean vai atrás de Riquinho e conta tudo para ele. Juntos eles armam um plano para salvar o mordomo e o cientista tem a ideia de usar o ácido que criou para destruir
destruir as grades da prisão. Riquinho então se veste pela primeira vez na vida como um garoto normal e vai ao presídio para entregar alguns itens para Herbert, quem ele afirma ser seu tio. Após verificar que há apenas itens de higiene dentro do saco, juntamente com um bilhete escrito em latim, o policial libera o pacote. Mais tarde, quando o mordomo vai ao banheiro, se surpreende ao perceber que o creme dental destruiu sua escova e decide ler o bilhete. Nesse instante, ele descobre que o produto deve ser usado para destruir as grades. No entanto, antes que ele pudesse fugir, um bandido barra pesada entra no banheiro e tenta enforcá-lo com uma toalha. Herbert grita por ajuda, mas ninguém aparece para socorrê-lo. Eles trocam alguns golpes e, de forma surpreendente, o mordomo consegue derrotar seu adversário. Quando o homem sai da prisão, Riquinho está esperando por ele do lado de fora e mal consegue reconhecê-lo naquelas roupas. O jovem então mostra uma matéria no jornal que diz que os destroços do avião foram encontrados, porém os corpos de seus pais não estavam lá. Isso confirma ainda mais a crença do garoto de que seus pais estão vivos. A dupla caminha até a casa de Diane e Gloria e pede permissão para usar o computador da garota. Enquanto isso, Richard continua tentando consertar o comunicador, mas não obtém sucesso. O homem então tem a ideia de usar o brinco de Regina para substituir a peça que estava faltando e consegue fazer o aparelho funcionar. Após acessar o notebook de Gloria, Riquinho usa alguns códigos para se conectar ao GPS de seu computador. Rapidamente, um dos seguranças percebe o que está acontecendo e avisa Ferguson. Decidida a descobrir a localização do cofre da família Rico, Lawrence decide tentar extrair informações do professor Kim Bean. No entanto, ambos são interrompidos com a notícia de que Riquinho está usando seu computador para tentar localizar os seus pais. O dispositivo consegue localizar Richard e leva alguns minutos para informar as coordenadas exatas. Nesse meio tempo, Ferguson consegue chegar ao quarto e retirar o modem do computador, fazendo com que Riquinho seja desconectado. Sendo assim, o menino precisa contar com a ajuda de seus amigos para invadir a mansão e chegar ao seu quarto. Enquanto isso, no bote salva-vidas, Richard e Regina recebem uma bela surpresa ao serem salvos por um helicóptero que eles acreditam ter sido enviado por seu filho. Já é noite quando Riquinho invade o jardim de sua própria casa e dá o sinal para que seus amigos ataquem o vigia. Em seguida, o grupo consegue entrar na mansão e vai direto para o laboratório, onde encontram Kim Bean. Após libertar o cientista, Riquinho pede sua ajuda para distrair os guardas enquanto ele e Herbert tentam chegar ao seu quarto. Juntamente com Gloria, o professor cria uma distração para os seguranças, jogando uma mistura na caixa d'água que abastece o jardim. De repente, várias bolhas começam a surgir na fonte, e enquanto os funcionários se juntam para resolver aquele problema, Pee-wee e os outros garotos desligam as câmeras de segurança. Nessa hora, Riquinho e Herbert correm para o quarto, enquanto as outras crianças fogem da mansão. Porém, ao verificar o computador, o garoto fica confuso, pois o GPS afirma que seus pais estão na mansão. Para sua surpresa, Lawrence já está no quarto esperando por eles, e Riquinho se desespera ao ver seus pais amarrados na cama. Do lado de fora, um dos seguranças consegue capturar o restante do grupo e Ferguson ordena que o homem os leve para o laboratório. Ao ser questionado sobre o motivo de estar fazendo tudo aquilo, Lawrence ordena que Richard revele a localização do cofre e descobre que os seus bens mais preciosos estão guardados na montanha ao lado. O demente ordena que o casal o leve até lá e deixa Riquinho com Ferguson para garantir que Richard não tentará enganá-lo. Enquanto junta suas melhores invenções em uma bolsa, Kim Bean percebe que seu laboratório está sendo invadido e consegue se esconder. Os seguranças então prendem os aliados de Riquinho no reorganizador molecular subatômico e ligam a máquina. Nesse momento, o professor precisa criar uma armadilha para prender os guardas e salvar seus aliados. Após usar o adesivo mais forte do mundo para imobilizar os inimigos, o cientista fica preso em sua própria armadilha e usa a abelha robô para dar um empurrãozinho em Ferguson e parar a máquina. Assim que consegue se libertar, Riquinho pega a bolsa de invenções e corre para o cofre, a fim de salvar os seus pais. A essa altura, Lawrence já chegou ao seu destino e ordena que o casal destrave a porta. Para isso, eles precisam cantar uma canção, permitindo que o sistema de segurança identifique suas vozes. Quando finalmente consegue entrar no cofre, Lawrence percebe que não há nada de valor lá dentro, e Richard afirma que aqueles são os itens de maior valor emocional para sua família, pois lá estão todas as lembranças que o casal construiu junto com seu filho. Seu sócio então pergunta onde está todo o dinheiro, e
e Richard afirma que seu patrimônio está alocado em imóveis, no banco e nas ações de sua empresa. Furioso, Lawrence ordena que seu capanga elimine o casal e Riquinho aparece com sua espada para impedi-lo. Nessa hora, o demente dispara alguns tiros contra ele, mas nada acontece, afinal o garoto usou spray à prova de balas antes de entrar no cofre. Dispostos a arriscar suas vidas para salvar o seu filho, o casal decide agir e consegue derrubar Lawrence e seu segurança. Em seguida, eles fogem do cofre e Richard tem a ideia de trancar seus inimigos lá dentro. No entanto, por pouco Lawrence consegue escapar e persegue a família. O trio precisa fugir pela orelha de uma das estátuas e acaba sendo visto por Ferguson, que usa o raio laser para tentar eliminá-los. Lawrence aparece logo em seguida e tenta atirar neles, mas também é prejudicado pelos ataques de seu segurança incompetente. Quando tudo parecia estar perdido para a família Rico, Herbert aparece e ataca Ferguson. Eles trocam alguns socos e o homem consegue usar o laser novamente para destruir as estátuas. Regina está prestes a cair quando Richard tem a ideia de balançá-la direto para a boca de sua estátua. Em seguida, o homem ajuda seu filho a descer, mas Ferguson continua decidido a dificultar a vida da família. Após derrotar Herbert, o segurança começa a destruir as estátuas e só é parado quando o mordomo quebra uma escultura em sua cabeça. Em seguida, ele assume o controle do laser e ataca Lawrence, que acaba ficando pendurado por uma corda de cabeça para baixo. Nesse instante, Richard abre uma exceção e demite seu sócio. E para fechar com chave de ouro, Regina acerta um soco na cara dele. Alguns meses se passaram e a amizade entre Riquinho e os garotos que ele conheceu no campo de beisebol continua. Agora eles jogam juntos como uma equipe. Trabalhando no jardim ao lado está Lawrence e seu fiel escudeiro, que cumprem serviço comunitário nos momentos em que estão fora da prisão. Enquanto Riquinho e seus amigos comemoram a vitória, Herbert toma coragem de beijar Diane e ambos iniciam um relacionamento. Ao ver seu filho feliz ao lado de outras crianças, Richard e Regina percebem que somente agora ele é o garoto mais rico do mundo, pois conquistou amigos de verdade. E galera, o que vocês acharam da jornada desse garoto bilionário? O que comprariam se tivessem todo esse dinheiro? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!